Algumas pessoas passam a vida inteira presas em um ciclo silencioso de frustração, medo e autopiedade, e morrem sem jamais entender por que nada muda. Esperam que o tempo resolva o que apenas a consciência poderia curar. Marcos Aurelius, o filósofo imperador de Roma, observou isso há quase 2000 anos quando escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Mas a maioria das pessoas ignora essa verdade, e o preço é alto. Uma mente sem guia torna-se sua própria prisão. A pessoa que foge da realidade acaba sendo esmagada por ela. Este vídeo é um convite. Se você o assistir até o fim e aplicar os ensinamentos de Marcos Aurelius que compartilharei aqui, notará mudanças reais em como lida com a dor, o medo e as outras pessoas. Mas, se ignorar essas verdades, você corre o risco de continuar vivendo o mesmo padrão, o mesmo vazio, apenas em dias diferentes. Respire fundo. Ouça com atenção. Estas são as duras verdades que Marcos Aurelius gostaria que você ouvisse. E talvez seja a última vez que sua mente resistirá à mudança. Marcos Aurelius compreendeu que o sofrimento humano surge da confusão entre o que podemos e o que não podemos controlar. É uma batalha silenciosa que acontece dentro de cada pessoa, todos os dias. A mente cria a ilusão de que se tivermos domínio sobre o mundo externo, encontraremos a paz. Mas a verdade é que, quanto mais tentamos controlar as circunstâncias, mais nos tornamos prisioneiros delas. É um ciclo vicioso. Quanto mais lutamos contra o inevitável, mais sofremos. Pense em alguém que passa horas verificando o celular, esperando por uma resposta que nunca chega. Ou naquela pessoa que perde o sono, tentando prever o que os outros pensarão de suas escolhas. Essas são situações comuns, pequenas talvez, mas que se repetem diariamente e esgotam nossa energia vital. Marcos Aurelius escreveu: "As coisas que nos perturbam não são as coisas em si, mas as opiniões que temos sobre elas." Isso significa que a fonte da perturbação não está no que acontece, mas em como reagimos. A verdade é que o mundo é incerto. Ninguém controla o clima, o comportamento de outras pessoas, a economia, a saúde, o amor. Até o homem mais poderoso do planeta, o imperador de Roma, reconhecia essa limitação. Marcos Aurelius enfrentou guerras, traições e epidemias devastadoras, e ainda assim manteve sua serenidade. Ele entendeu que o controle não reside no caos externo, mas na ordem interna. É como estar no meio de uma tempestade e, em vez de lutar contra o vento, decidir fincar os pés firmemente no chão e respirar até que ela passe. Nos tempos modernos, vivemos o mesmo dilema, mas com novos disfarces. Tentamos controlar a narrativa de nossas vidas nas redes sociais, nosso desempenho no trabalho, o futuro de nossos filhos. Criamos metas impossíveis e exigimos de nós mesmos como se fôssemos máquinas. Quando as coisas não saem como planejado, chamamos isso de fracasso. Mas, na verdade, o fracasso surge da expectativa de que o mundo deveria operar de acordo com nossos desejos. E o mundo nunca obedecerá à nossa vontade. Um exemplo claro dessa luta por controle foi a vida de Amy Winehouse, talentosa, admirada, mas completamente consumida pela necessidade de controlar o amor, a fama e a dor. Quanto mais ela tentava lidar com tudo ao mesmo tempo, mais afundava em si mesma. Acreditava que poderia dominar o que sentia fugindo da realidade, mas ninguém conquista o que se recusa a aceitar. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. Aceitação não é desistir. É ver as coisas como elas são, não como desejamos que sejam. Agora, veja o oposto disso em pessoas que entenderam essa verdade. Tom Hanks, por exemplo, frequentemente fala sobre como aprendeu a aceitar os altos e baixos da vida sem se deixar consumir. Ele repete uma frase simples: "Isso também passará."
Essa consciência é profundamente estoica, porque reconhece que tudo é passageiro. Sucesso, dor, alegria. E quando você entende isso, começa a reagir com calma, porque sabe que nada é permanente. O verdadeiro controle não está em mudar o que acontece, mas em mudar a forma como você vê o que acontece. Marcos Aurelius disse: se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. É um chamado à maturidade emocional, à responsabilidade pela própria mente. Não é uma mensagem de frieza, é um convite à clareza. É aceitar que nem tudo sairá como planejado e que isso não é o fim, mas uma parte natural da vida. Quando compreendemos essa ideia, algo muda profundamente. O trânsito que irritava, os atrasos que frustravam, a rejeição que feria, tudo começa a carregar um peso diferente. Deixa de ser um ataque pessoal e torna-se meramente um evento. E essa simples mudança de percepção traz uma liberdade imensa. Não é que o mundo se torne mais leve, é que você se torna mais forte. Mas não se trata de se tornar indiferente. É o oposto. Trata-se de estar plenamente presente. É saber que se alguém o critica, isso revela mais sobre o estado mental dessa pessoa do que sobre o seu valor. É compreender que perder algo não significa perder tudo. É aceitar que controle não é domínio, é consciência. Marcos Aurelius aprendeu isso enquanto governava um império cercado de incertezas. Ele viu a vida desmoronar ao seu redor, mas manteve seu foco no que dependia dele, suas ações, suas palavras e seus pensamentos. É essa tríade que define o verdadeiro controle. O resto é apenas distração. E quando você começa a viver dessa forma, algo muda silenciosamente. As situações que antes tiravam seu sono tornam-se apenas ruídos distantes. Você começa a viver com mais leveza, porque entende que a única coisa que você realmente possui é você mesmo. O mundo pode mudar, as pessoas podem partir, o tempo pode cobrar seu preço, mas o que você faz com o que lhe acontece, isso ninguém pode tirar. Talvez esta seja uma das lições mais difíceis de aplicar, porque exige desapego. Exige coragem para admitir que não controlamos o futuro, mas podemos escolher como viver o presente. E essa escolha, embora simples, é o ponto onde tudo muda. Porque no momento em que você desapega do que não depende de você, você começa a experimentar a verdadeira liberdade. O sofrimento é uma das experiências mais universais e, ao mesmo tempo, uma das mais incompreendidas da existência humana. Marcos Aurelius acreditava que o sofrimento não era uma punição, mas uma oportunidade. Ele disse: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa ideia muda completamente a forma como lidamos com a dor. O que antes parecia um obstáculo passa a ser visto como uma parte essencial do crescimento. A dor, na visão estoica, não é a inimiga. É a professora que ensina de um jeito duro, mas necessário. Na vida moderna, todos buscam conforto, prazer e segurança. Queremos evitar qualquer tipo de desconforto físico ou emocional. E é precisamente essa evitação que nos torna frágeis. Pense em alguém que evita conversas difíceis para não encarar o desconforto da verdade. Ou em alguém que desiste de um projeto ao primeiro fracasso para evitar lidar com a dor da rejeição. Cada vez que fugimos do sofrimento, perdemos uma oportunidade de fortalecimento. Marcos Aurelius observou que a arte de viver se assemelha mais a uma luta do que a uma dança. E é por isso que o sofrimento é inevitável para aqueles que estão realmente vivos. É parte do processo de aprender a resistir, a compreender e a transformar-se. A dor é o campo onde a alma se revela. E isso não é uma metáfora poética, é algo que se manifesta na prática. Quando alguém perde um emprego, por exemplo, a dor inicial é inevitável. Surge o sentimento de fracasso, o medo do futuro, a dúvida sobre o próprio valor.
Mas, se essa pessoa usa o sofrimento como um convite à reflexão, descobre novas forças. Talvez encontre um propósito mais autêntico, talvez perceba que estava vivendo no automático, talvez desperte para algo maior. É assim que o sofrimento se transforma em professor. Ele nos força a olhar para dentro, onde se encontram as respostas que a distração do conforto esconde. Há também o sofrimento emocional, aquele que surge quando alguém nos magoa, quando somos traídos ou rejeitados. A maioria das pessoas tenta preencher esse vazio buscando distrações rápidas, comida, redes sociais, consumo, relacionamentos passageiros. Mas o vazio não se preenche com fugas. Ele só desaparece quando é compreendido. Marcos Aurelius disse: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Isso significa que o sofrimento é, em grande parte, um reflexo do significado que atribuímos aos eventos. A mesma perda que devasta uma pessoa pode fortalecer outra, porque o que muda não é o fato, mas a interpretação. Pense em alguém como Michael Jordan. Durante sua carreira, ele foi cortado de times, criticado e duvidado inúmeras vezes. Mas, em vez de deixar o sofrimento defini-lo, ele o usou como combustível. Cada derrota se tornou um motivo para crescer. Essa é a essência do estoicismo em ação. Não é negar a dor, mas transformar seu impacto em energia para seguir em frente. Em contraste, há aqueles que se perdem dentro do próprio sofrimento, nutrindo-o até que se torne uma identidade. O sofrimento sem propósito destrói. É como uma chama que consome tudo ao redor. Foi o que aconteceu com pessoas que não conseguiram lidar com a pressão interna da dor, como Kurt Cobain, um homem talentoso, sensível, mas que não encontrou um sentido no que sentia. E quando a dor perde o seu sentido, torna-se insuportável. Marcos Aurelius disse que nada acontece a nenhum homem que a natureza não o tenha tornado capaz de suportar. Ele acreditava que cada pessoa tem dentro de si a capacidade de suportar o que o destino traz. O problema é que poucos acreditam nisso. A ciência moderna confirma essa visão ancestral. Estudos mostram que pessoas que encaram o sofrimento como parte natural da vida têm mais chances de desenvolver resiliência emocional. Elas gerenciam melhor o estresse, tomam decisões mais racionais e desfrutam de uma saúde mental mais estável. Isso acontece porque o cérebro interpreta o sofrimento de maneira distinta quando não há resistência. O que era dor se converte em aprendizado. O sofrimento é um espelho. Ele nos mostra quem realmente somos quando nossas máscaras caem. Revela que nossa força não depende das circunstâncias, mas sim de como reagimos a elas. Sendo assim, quando algo doloroso acontece, a pergunta não deveria ser: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva transforma por completo a experiência. A dor deixa de ser um castigo e se torna uma passagem. Marco Aurélio vivenciou essa verdade na prática. Durante a peste antonina, uma epidemia que devastou o Império Romano, ele testemunhou a morte de amigos e familiares próximos, além da ruína de cidades inteiras. Poderia ter se desesperado, mas optou por agir com serenidade. Continuou a escrever, a refletir e a governar com prudência. Ele não controlou a tragédia, mas controlou sua mente diante dela. E é justamente isso que diferencia aqueles que são destruídos pelo sofrimento daqueles que se fortalecem por meio dele. Mesmo hoje, o sofrimento permanece inevitável, mas a forma como lidamos com ele é uma escolha. Quando você enfrenta a dor de frente, sem fugir, ela perde seu poder de te dominar. É como atravessar uma floresta escura, sabendo que há luz do outro lado. É um processo, e cada passo dado com coragem constrói uma nova versão de si mesmo.
Há algo profundamente libertador em compreender que o sofrimento não é um fim, mas o início de algo novo. É dentro dele que a consciência desperta. É dentro dele que o orgulho morre e a sabedoria nasce. Marco Aurélio não via o sofrimento como um castigo, mas como um caminho. Ele acreditava que aqueles que mais sofrem, uma vez despertos, são também os que compreendem a vida de forma mais profunda. E talvez essa seja a grande lição. Não fuja da dor. Não lute contra ela. Caminhe através dela. Porque, como ele escreveu, o que acontece a cada homem é preparado para o bem de sua natureza. A dor não veio para te destruir, ela veio para te revelar. A raiva é uma das emoções mais destrutivas e, simultaneamente, uma das mais comuns na natureza humana. Marco Aurélio observou isso com clareza ao escrever: a melhor vingança é não ser como aquele que infligiu a injúria. Essa simples frase carrega uma profundidade imensa, porque fala de algo que a maioria das pessoas ainda precisa dominar: a arte de manter a paz interior, mesmo quando o mundo tenta provocá-la. A raiva é a reação primitiva de uma mente que ainda acredita que o controle externo é possível. Ela surge quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando nos sentimos injustiçados, frustrados ou desrespeitados. É uma resposta emocional que parece natural, mas quase nunca é útil. O problema com a raiva é que ela se disfarça de força. Quando alguém explode, grita ou reage impulsivamente, parece estar se impondo, mas na realidade está perdendo o controle. Marco Aurélio afirmou que a raiva e a tristeza vêm de uma mente fraca. Ele disse isso não como um julgamento, mas como uma observação. A raiva é o reflexo de uma mente que ainda não aprendeu a governar a si mesma. E governar a si mesmo era para ele o verdadeiro poder. A sociedade moderna vive em um estado constante de irritação. As pessoas acordam já estressadas, presas no trânsito, pressionadas por prazos, expostas à comparação contínua nas redes sociais. Tudo parece um motivo para se ofender. A raiva se tornou a linguagem emocional dominante, usada como forma de defesa contra qualquer adversidade. Mas, quando se olha mais de perto, percebe-se que por trás de cada explosão há medo. Medo de não ser respeitado, de não ser compreendido, de não ser suficiente. A raiva é, muitas vezes, o disfarce para uma dor que ainda não foi reconhecida. Pense em situações cotidianas simples. Alguém te fecha no trânsito e você reage com fúria. No fundo, não é apenas o ato em si que te irrita, é a sensação de que alguém desrespeitou seu espaço. Ou quando alguém critica seu trabalho e você responde defensivamente. O que realmente dói não é a crítica, mas o ego ferido que se recusa a ser questionado. A raiva surge quando o orgulho sente que perdeu o controle da narrativa. É por isso que ela consome tanto, porque alimenta o ego, e o ego é insaciável. Há uma diferença imensa entre sentir raiva e agir com raiva. Sentir é humano. Agir com raiva é permitir que a emoção assuma o controle da razão. Quando isso acontece, a clareza desaparece e a pessoa, tomada por impulsos, diz e faz coisas das quais muitas vezes se arrepende imediatamente depois. A neurociência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Quando a raiva domina, o cérebro racional se desativa e o instinto primitivo assume o comando. Consequentemente, decisões tomadas em meio à fúria quase sempre resultam em arrependimento. O estoicismo ensina que o controle emocional não é repressão, é consciência. Marco Aurélio não disse para negar a raiva, mas para compreendê-la antes que se manifeste. É um exercício de observação constante, quando ele afirmou: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele estava também dizendo que a verdadeira liberdade reside em não reagir automaticamente.
Uma mente livre observa, compreende e responde com serenidade. Veja como isso se aplica na prática. Imagine alguém no ambiente de trabalho que constantemente te provoca, testa seus limites, faz comentários ácidos. A maioria das pessoas reage com hostilidade, revida, guarda rancor. O resultado é um ciclo interminável de tensão e esgotamento. Mas se você aplicar o pensamento estoico, muda completamente o jogo. Em vez de reagir, você observa. Percebe que a provocação da outra pessoa fala mais sobre ela do que sobre você. E ao permanecer imperturbável, você mantém seu poder. A raiva do outro perde seu efeito. É nesse ponto que o autodomínio se transforma em força silenciosa. Um exemplo real disso foi a postura de Nelson Mandela. Injustamente aprisionado por 27 anos, ele teria tido todos os motivos do mundo para se tornar um homem amargurado, movido pelo ódio. Mas escolheu o oposto. Após sua libertação da prisão, perdoou aqueles que o haviam encarcerado. Ele compreendeu que a raiva o manteria prisioneiro mesmo fora das grades. Essa atitude não foi fraqueza, foi o mais puro exercício de autodomínio. É o que Marco Aurélio chamaria de sabedoria aplicada. A raiva é também uma forma de autodestruição silenciosa. Ela corrói relacionamentos, afasta pessoas e adoece o corpo. Pesquisas mostram que pessoas que vivem em um estado constante de irritação são mais propensas a problemas cardíacos e ansiedade crônica. Isso ocorre porque o corpo interpreta a raiva como um estado contínuo de alerta, liberando hormônios que desgastam o sistema nervoso. Consequentemente, cada explosão emocional vem com um alto custo físico e psicológico. O estoicismo propõe o caminho oposto, a calma como forma de força, a serenidade como forma de resistência. Mas como colocar isso em prática em um mundo tão acelerado e provocador? A resposta reside na consciência do momento presente. Quando algo te irritar, em vez de reagir imediatamente, respire. Observe o que você sente, identifique o que te afetou e pergunte: isso merece a minha paz? Essa pausa é o momento em que o instinto se transforma em sabedoria. É nesse intervalo que você prova a si mesmo que é maior que suas emoções. Marco Aurélio viveu cercado por guerras, traições e desafios constantes ao seu poder. Poderia facilmente ter sido dominado pela raiva, mas ele escolheu uma postura diferente. Escreveu: a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Isso significa que se você alimentar pensamentos de ódio, eventualmente se tornará semelhante àquilo que despreza. Mas se você nutrir pensamentos de serenidade, começará a irradiar essa mesma paz ao seu redor. A raiva não é apenas um problema individual, é contagiosa. Quando uma pessoa reage com fúria, ela desperta a fúria em outras. É como um incêndio que se espalha rapidamente. Mas assim como a raiva é contagiosa, a calma também o é. Um gesto de paciência pode deter uma discussão inteira. Um olhar sereno pode desarmar uma provocação. O domínio emocional é uma forma de liderança silenciosa. Marco Aurélio acreditava que a tranquilidade perfeita consiste em viver cada dia como se fosse o último, sem agitação, sem indiferença, sem hipocrisia. Essa visão encapsula o propósito maior da gestão da raiva. Não se trata de parecer calmo para os outros. Trata-se de viver em paz consigo mesmo. Trata-se de entender que nada externo pode perturbar seu equilíbrio se você não permitir. A raiva é a emoção daqueles que ainda não compreenderam que o verdadeiro poder reside não em superar os outros, mas em superar a si mesmo. Quando você aprende a dominar a raiva, começa a perceber a vida de forma diferente. Situações que antes te prejudicavam tornam-se meros testes, e esses testes se convertem em degraus para o autodomínio. Este é o caminho estoico. Não reagir ao mundo, mas navegá-lo com sabedoria interior.
Chega um ponto na vida em que os seres humanos precisam confrontar uma verdade que a maioria evita. Tudo é transitório. Marco Aurélio sabia disso melhor do que ninguém. Cercado por poder, guerras, perdas e responsabilidades, ele compreendeu que a vida é como um rio em movimento constante, e tentar deter o curso da água é condenar-se ao sofrimento. Observe constantemente que todas as coisas nascem da mudança, ele escreveu, e acostume-se ao pensamento de que a natureza não ama nada, tanto quanto mudar as formas existentes e criar novas semelhantes a elas. Essas palavras não eram meramente um exercício filosófico, eram uma forma de sobrevivência mental. Aceitar a impermanência é aceitar a vida como ela realmente é, não como gostaríamos que fosse. Quando algo termina, um relacionamento, uma fase, uma amizade, um sonho, é natural que surja um impulso de resistência, um desejo de se apegar ao que não existe mais. Mas Marco Aurélio nos convida a ver isso com serenidade. Ele costumava dizer que nada do que acontece é estranho à experiência humana, e que se algo é natural, então é suportável. Ele acreditava que o universo está em um estado de renovação perpétua, e que lutar contra isso é como tentar impedir o nascer do sol. Uma vez que compreendemos que cada perda é, na realidade, uma transformação, começamos a viver com maior leveza. O apego se dissolve e, em seu lugar, surge uma aceitação madura, uma que não é resignação, mas sabedoria. Considere alguém que perde o emprego e cai em desespero, convencido de que seu mundo desmoronou. No entanto, vários meses depois, essa mesma pessoa descobre uma nova oportunidade que a conduz a um caminho mais gratificante. No momento da perda, tudo parecia um fim, mas na verdade era apenas o começo de outra fase. Marco Aurélio via isso como a personificação da ordem natural. Ele afirmava que o que acontece a cada um de nós é para o bem do todo e que o que o tempo traz é necessário. Isso implica que há uma inteligência inerente na corrente da vida que a humanidade, em sua perspectiva limitada, muitas vezes não consegue perceber. O desafio reside precisamente em depositar nossa confiança nesse processo invisível. A mente humana tende a se apegar ao familiar, ao que promete segurança. A dificuldade, contudo, é que essa segurança é apenas uma ilusão. Tudo está em constante fluxo. Nossos corpos, nossos relacionamentos, nossas circunstâncias. O tempo é como um rio de eventos, ele declarou, e sua corrente é forte, logo o que é visto é levado, e outro vem em seu lugar que também será levado. Essa metáfora é potente, porque nos ajuda a compreender que as tristezas de hoje serão varridas, assim como as alegrias de ontem foram. Nada perdura, e se nada perdura, o sofrimento surge quando tentamos reter o que está destinado a seguir seu curso. Abraçar a impermanência não implica tornar-se insensível ou desapegado. Pelo contrário, significa viver mais plenamente. Quando sabemos que algo é finito, aprendemos a valorizar o presente. O momento comum, uma xícara de café compartilhada, uma conversa simples, o silêncio da manhã, torna-se precioso. É por isso que Marco Aurélio nos exortava constantemente a lembrar: não haja como se fosse viver por 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto estiver vivo, enquanto for possível, seja bom. Essa percepção da natureza efêmera da vida não deve nos imobilizar, mas sim nos revigorar. Ela nos ajuda a entender que tudo o que realmente possuímos é o momento presente. E o momento presente é o único espaço onde podemos agir, amar, servir e crescer. Quando abraçamos o fluxo inerente da vida, algo profundamente se transforma dentro de nós. A raiva cede lugar à compreensão. O medo se transmuta em confiança e o apego se transforma em liberdade. Começamos a perceber as mudanças não como ameaças, mas como componentes integrais de um ciclo sagaz que nos educa continuamente.
Marco Aurélio não via o mundo como uma desordem caótica, mas como uma manifestação harmoniosa da razão universal, o Logos. E essa razão, ele acreditava, nunca erra, mesmo que nosso ponto de vista restrito não consiga apreender seu propósito. Portanto, diante de qualquer perda, ele aconselhava: receba sem orgulho, solte sem apego. Viver dessa maneira é uma prática contínua. Exige vigilância interior, humildade e uma prontidão para aceitar que a vida nunca será exatamente como desejamos, mas será consistentemente exatamente como precisa ser. Quando conseguimos agir dessa forma, paramos de lutar contra a corrente e começamos a nos mover com ela. É nesse momento que a paz interior surge, não porque nossas circunstâncias se tornaram perfeitas, mas porque paramos de resisti-las. Esta é a liberdade genuína que Marco Aurélio buscou tão ardentemente. A liberdade nascida de uma profunda aceitação do que é e da tranquila convicção de que tudo o que chega, chega para nos transmitir uma lição. A vida estende um convite perpétuo à introspecção. As afirmações de Marco Aurélio foram escritas não apenas para serem lidas, mas para serem incorporadas. Quando aprendemos a abraçar o que está além do nosso controle e a nos concentrar em dominar nossas próprias reações, descobrimos uma tranquilidade que o mundo é incapaz de remover. Lembre-se, a autêntica transformação se inicia dentro de você, por meio das pequenas ações de todos os dias. Sou grato por você ter ficado comigo até aqui e por permitir que essas ideias se tornem parte de sua jornada pessoal. Que elas sirvam não apenas como inspiração, mas como verdadeira transformação. Espero vê-lo no próximo vídeo.